Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Se você não me conhece ainda, eu sou o Davi. E hoje eu vou falar para vocês, família, da hipocrisia da mídia e de algumas pessoas, inclusive cristãos. É o que me dói mais. O cristão, ele deveria ter uma sabedoria, porque o cristianismo ele traz isso. Nós temos um livro de regra que nos ensina, que nos guia a andar pelo caminho do que é certo, no caminho da verdade, no caminho do amor e da justiça. Mas tem pessoas que esquecem isso. Estão engolindo a hipocrisia da mídia. Esses três aqui são considerados hoje os novos três anjos, né? Os novos moradores do céu, do paraíso. Os novos três anjos. Inclusive a mídia está dizendo que o Paulo Gustavo chegou no céu e fez Jesus Cristo rir. Ele que já declarou que não acredita em Jesus Cristo e que ele estava morto. Ele que já fez diversas ofensas ao cristianismo. Eu vi esse post aqui no Face Lixo e eu digo, vale a pena a gente comentar, porque eu venho me segurando. Quando aconteceu, né, a partida dele, a triste partida dele, ele acabou tendo a vida ceifada por esse mal terrível, a gente não deseja isso pra ninguém. Eu preferi ficar calado aqui pra não dizer, ó, tá surfando o nome do cara, quer pegar views no nome do cara. Além do mais, também é um desrespeito à família, às pessoas que gostam do cara. Mas a hipocrisia da mídia acabou me fazendo ter que me manifestar aqui, ter que falar alguma coisa. Porque, meus irmãos, é exatamente isso que eles querem, transformar em anjo pessoas que nunca foram. Pessoas que inclusive ajudaram a desviar diversas almas do bom caminho, do caminho da salvação. Porque o nosso Jesus Cristo não se arruxa, ou você acredita ou não acredita. Ele disse, eu sou a verdade e o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim, então acabou. Se você dá uma palavra que seja para desviar pessoas disso, meu irmão, desse caminho, você ensinou o caminho errado. Olha, não vai por aí não. Imagine, você está perdido em um lugar, uma terra estrangeira, e você diz, ô irmão, como é que eu chego em tal lugar? E o cara te diz, olha, entra nessa rua. E você se arrebenta todinho. O que é que você pensaria sobre isso? O que é que você pensaria do cara que deu essa informação a tua esposa, a teu filho, a uma pessoa tua querida ou a você mesmo que tivesse perdido? E é isso que esses caras aqui, todos eles faziam. E hoje vem a mídia dizer que são anjos que estão no céu. E eu não sei onde eles estão, não sei como Jesus Cristo vai julgá-los, mas sei que no céu não estão. Porque o céu, meu irmão, o caminho da salvação, ele precisa ser trilhado. O que o Jesus Cristo fez com o seu sacrifício foi abrir essa porta. Eu sei que muitas pessoas, antes de eu falar aqui, vai dizer, ô Davi, mas vocês cristãos pecam também, vocês são muito hipócritas, né? E eu entendo, irmão, sua posição, alguém que pense assim, eu entendo essa pessoa, porque a mente dela foi trabalhada durante muitos anos. Mas por que eu digo que tem uma diferença muito grande em nós cristãos que somos pecadores para esses caras aqui? Vou te explicar por quê, meu irmão. Meu pai, por exemplo, sempre foi um homem honrado. Um homem que tinha seus defeitos, mas nunca deixou faltar nada dentro de casa. O maior defeito que ele tinha era, de vez em quando, não sempre, mas vamos dizer, a cada 2 meses, um mês e meio, ele bebia no final de semana. E ele mudava totalmente quando ele bebia. Não chegava a ser violento em casa, mas ele mudava, a gente tinha medo, a gente não gostava. Nunca levantou a mão pra mim, pra minha irmã, pra minha mãe, mas a gente tinha medo, a gente não gostava. Ele mudava. Até a feição dele, inclusive uma rezadeira disse que tinha encosto, porque ele mudava totalmente quando bebia. Mas ele nunca deixou faltar nada dentro de casa. E aí esse era o pecado dele. Pecado esse que muitos pais de família também têm, né? Compartilham desse pecado. Mas por que meu pai não era hipócrita? Teve um dia que ele estava bebendo e ele deixou um copo de cerveja. Eu devia ter na faixa de, sei lá, família, 7 anos, 8 anos. Me lembro bem vagamente disso. E eu vi lá, né? Eu vi naqueles homens bebendo. Eu digo, ó, tô ficando um homem também, tô crescendo, né? Menino com 8 anos já quer ser homem. Então aqui também, principalmente no Nordeste. E eu fui lá no copo dele, ele deixou meu copo de cerveja. E eu peguei e dei um golinho. Na hora que ele se levantou, eu dei um golinho. Quando ele voltou, ele deu uma tapa no meu rosto. Não com força, só pra eu sentir. Aquilo ali não me machucou, família, mas me doeu na alma. E ele disse, olha, nunca mais você toque num copo de cerveja. Hoje eu tô com 37 anos, família. Nem eu, nem minha irmã, nem ninguém aqui em casa bebe. Porque embora o pessoal diga, mas seu pai estava dando mau exemplo, mas ele sempre deixou claro que aquilo ali era uma desgraça. Ele sempre conversava com a gente e dizia, ó, todo prejuízo que eu tive em negócio, todo mal que acontece é por causa dessa desgraça. Eu não quero que nenhum de vocês chegue perto disso.
Era um homem de verdade, tinha sua fraqueza, era aquela. Mas ensinou, deixou claro que nós não deveríamos chegar perto desse maldito copo de cerveja. Até hoje eu não bebo nem em festa, em nada. Ninguém nunca me viu dentro de um bar. Jamais. E nem verá. Eu tenho um verdadeiro pavor de qualquer bebida alcoólica. E não me acho melhor, não me considero melhor do que quem bebe, porque, como eu estou dizendo, cada um de nós tem a nossa fraqueza. Então, o que eu estou dizendo para vocês, meu irmão, resumindo, o que eu estou dizendo para você, meu querido irmão, é que pecar todos nós pecamos. O único que veio a esse mundo e não pecou foi o nosso Yahushua, foi o nosso Jesus Cristo. Mas nós não incentivamos, não queremos que o nosso pecado seja repetido e não achamos ele bonito, como esses caras aqui fazem. Vamos lá dar uma refrescada na mente? Vamos lá. Paulo Gustavo passou a vida indo contra a vontade do Criador. Vocês sabem como é que ele vivia. Zombando da fé. Quando faleceu, todo mundo disse que ele está no céu. Vamos ver algumas das coisas que ele fez aqui. Ó. Paulo Gustavo rebate críticas por foto com um amigo fantasiado de Jesus Cristo no Halloween. Para ele, Jesus Cristo era um palhaço. Só se via para ser zombado. Uma figura de Halloween, uma figura bizarra. Porque o Halloween é isso. Você se veste de coisas bizarras. Lembra aquela abóbora? Né? Que inclusive é uma festa pagã. Né? Que transformaram em coisa bonitinha, coisa de criança. E ele achava que Jesus Cristo era isso. Era uma coisa bizarra, que merecia mesmo se vestir no dia de Halloween. Pra que isso? Pra zombar da sua fé. De você, meu irmão, que acredita. Escarnecia publicamente a religião dos outros. Mesmo assim, querem dizer que esse cara era santo. Ah, Davi, mas ele fazia muita doação, coisa que você nunca fez. A gente vai chegar nessa parte. Aguenta aí que eu tenho a resposta na ponta da língua. Mas chega, eu tô tremendo pra te dar a resposta. Vamos lá. Outra desse camarada. Ator Paulo Gustavo não tem religião e alfineta cristãos. Pra que isso? Pra que fazer isso? Os fãs dele lá não estão nem pensando em cristão. Ele não perdia uma oportunidade de ir lá, como aqui mesmo diz, ó. Alfineta cristãos. Olha outro. Paulo Gustavo se defende após criticar por piada com Jesus. Então Jesus pra ele era uma piada. Tinha outra aqui falando que ele falou também que Jesus Cristo estava morto, que Deus estava morto. Então esse é o Paulo Gustavo, que as pessoas dizem que estava no céu. Temos o outro também aqui, ó. Um funkeiro falece tentando esconder a traição e coloca uma foto dele ao lado da esposa como se ele fosse um bom marido. Bom, isso aí quem tem que dizer é a esposa dele, né? Não sei como era a vida dos dois, não gosto de me meter nessa questão pessoal. Agora, dizer também que o cara era um santo, como estão fazendo. Não, o cara era um exemplo. Exemplo de quê, meu irmão? Se justamente por ele ser descontrolado como ele foi, acabou acontecendo essa fatalidade, que, repito, é muito triste. Tem indícios, inclusive, que outros canais fizeram. Eu não tive coragem de fazer isso. Eu acho que é muito cedo para fazer esse tipo de vídeo. Mas, enfim, cada um tem a sua forma de pensar, né? Mas eu penso que se eu fizesse, seria demais, porque o corpo nem esfriou e a galera já tá falando de pacto. Então, respeito todos que fizeram. Inclusive, tem alguns que eu considero amigos. Mas eu não fiz porque, embora eu tenha percebido coisas também, é gritante, não é? Você vê o símbolo, você vê o próprio comportamento e você sabe, quando você faz pacto com o maligno, que você quer sair disso. Pelo que eu vi desse rapaz foi isso. Ele se arrependeu do que ele fez, se foi que realmente ele fez, mas isso merece um vídeo mais pra frente. Se ele de fato fez, ele se arrependeu e queria já sair disso, mas o maligno cobra. O outro... O Bruno Covas, né? Bruno Covas destruiu a vida de centenas de pessoas, mandando até chumbar portas de pequenos negócios, condenando pessoas à miséria enquanto foi ver a final da Libertadores. E todo mundo diz que foi uma perda. Realmente, família. Você imagine o cara ter seu negócio fechado, multado, as contas não param de chegar. Eu mesmo paguei uma fortuna de IPVA de carro. Agora mesmo... São 2 horas da manhã, acabei de tomar um enquadro da polícia. Tava com o camarada, não tava filmando uma apenas. Inclusive os policiais, só tinha um gente boa lá. O resto parece que não receberam salário. Estavam com a cara desse tamanho, falei e não responderam, parecia que tava tratando um bandido. Vinha com o carro devagar, o carro todo certo. Teve um lá, meus parabéns, o de máscarazinha branca. Então, se eu não tivesse com o carro em dia, eu tinha perdido meu carro, tinha ficado preso. Carteira de habilitação certinha, documento do carro certinho. Pra que tratar o cidadão assim, né? Nem responde. Aí, enfim. Então um político desse é o maior culpado.
Porque ele não para de mandar contas, ele não para de aumentar os impostos, não deixa o cidadão trabalhar, mas quer receber o dele. Ele quer ter o salário dele garantido. Você sabe de algum político que abriu mão do salário dele, né, nesse mal terrível que a gente enfrenta? Eu não vi nenhum. E agora vamos na grande questão desses dois aqui, né? O funkeiro e o humorista. Dizem que eles faziam muita doação, que eles ajudavam muitas pessoas. Toda pessoa, meu irmão, que ela tem a consciência pesada, que ela vive no caminho do mal, ela faz esse tipo de coisa. Por incrível que pareça. Se existe uma família, se existem pessoas que já doaram dinheiro para caridade, se chama os Rockefeller. Uma parte da fortuna dele foi toda destinada. Por isso é que eles ganham aquele título de filântropo. Ah, fulano é um filântropo. É justamente, perdoe se eu tiver errado a palavra, mas é justamente por causa disso. Eles pegam a fortuna deles, às vezes 50%, 70%, e doam a instituições de caridade. Porque, meu irmão, por mais rebelde que a pessoa seja, no fundo, Deus colocou em todos nós um senso do que é certo e o que é errado. E a pessoa, ela sabe que o que ela faz, o que ela anda fazendo, não é o que Deus quer para ela. Então ela sente a necessidade, embora ela mesma não entenda, porque ela considere isso, e boa parte disso, inclusive, por pessoas como Valdomiro, como Silas Malacheia, que transformou a religião cristã em um negócio, inclusive colocando doutrinas de outras, né, como aquela lá do Oião, colocando aquilo ali dentro do cristianismo. Eles fizeram isso, vão pagar também pelo que fizeram. Quando chegar o dia de juízo, eu não queria ser esses caras, literalmente, família. E pessoas têm se desviado por causa deles. Então, de alguma maneira a pessoa sente a necessidade, ela vê que a espiritualidade dela tá baixa, então ela tenta ajudar, ela tenta fazer isso. Mas não importa o quanto você doe, não importa, se você não reconhece Jesus Cristo de verdade, você nunca terá a verdadeira bondade, o verdadeiro amor. Você não vai sentir isso dentro de você, você vai se sentir sempre vazio. Até cientificamente, eu tava vendo, eu acho que foi do Stories, falando justamente disso há anos atrás, há um bom tempo, quando eles ainda faziam boas matérias. Eles dizendo que existe como se fosse um tipo de célula em nós que procura sempre a Deus. É uma necessidade que o ser humano tem. Ficamos vazios sem isso. Então essas pessoas tentam fazer isso de várias maneiras. Tem algumas que fazem doações, como os Rockefeller, por exemplo. Tem outras que procuram preencher isso com bens materiais, com terras, com viagens. Mas no fundo, quando ela fica ali sozinha, bate aquele sentimento porque ela está vazia, ela está sem Deus. Então, meu irmão, eu fiz o vídeo para deixar claro isso para você. Pecar, todos nós pecamos. Mas a diferença de quem peca e tem ciência que o pecado é errado, se arrepende, usa suas forças, pede a Deus para não cair no mesmo erro, na mesma fraqueza, tenta, não é aquela pessoa que tem um caso fora do casamento, aquela pessoa que não consegue se controlar na bebida, aquela pessoa que sempre está fazendo uma dívida. Ela faz, mas ela sabe que está errado. Ela não quer ver os filhos dela fazendo a mesma coisa, ela não quer os amigos dela, ela não aconselha ninguém a fazer aquilo, ela não puxa para o mau caminho, ao contrário, ela afasta. Como no caso do meu pai fez com a bebida alcoólica. Nenhum de nós deveríamos e podíamos, por ele, estar bebendo. Então tem essa diferença, meu irmão. Essa diferença que é grande. Já essa moçada aqui vive no erro e ainda quer fazer do erro uma coisa certa. Então quem são os hipócritas de verdade? O pecador que peca, se arrepende e faz de tudo para que os seus não cometam os mesmos erros que ele, ou aquele que peca e diz é isso mesmo e acabou. Esses, o Deus que eles seguem, é o mesmo Deus que Aleister Crowley propagou a vida inteira. É o rebelde, aquele que disse, fazeres o que tu queres, há de estar na lei. Eu sinto informar, mas quem acredita nisso não está seguindo o verdadeiro Deus, o Deus do amor, o Deus da justiça e da salvação. O único caminho não é esse. Essa vida na Terra é justamente por isso. Ela é passageira para isso, para que a gente aprenda a se desapegar das coisas. Abrir mãos das nossas próprias vontades malignas. É isso que é a vida para um cristão. Então, meus irmãos, desculpe se você não gostou desse vídeo. Eu tentei fazer da forma mais dinâmica, mais verdadeira possível. Eu peço que você compartilhe o que esse canal está sofrendo, família. Eu nunca vi, jamais nesses anos de YouTube.
Mas conto com a tua ajuda, com o teu compartilhamento. Deixa o teu comentário, você pode ter mais coisas para acrescentar aí ou até uma visão diferente. Sempre será respeitada a tua opinião. Fique com Deus, meu irmão. Um abraço e nunca siga o exemplo dessas pessoas, meus irmãos. Nunca. Sempre encarando o sobrenatural.